Eu sou Jorge Folena e, juntamente com Francisco Carlos Teixeira da Silva, estaremos apresentando Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano dos Sindicatos e Engenheiros no estado do Rio de Janeiro. Hoje teremos um programa especial, porque vamos tratar da soberania e do desenvolvimento, não do Brasil, mas de um país hoje muito importante, que é a China. Um país que tem revelado para o mundo uma forma de proteção da sua soberania e do desenvolvimento. Um país que tem saído da miséria e tem apresentado encaminhamentos tecnológicos e ajudado toda a humanidade. Francisco Carlos, para quem nós vamos contar hoje com esse programa especial? Estamos aqui com o Marco Fernandes, que é o editor de notícias da China, Dongshan, e pesquisador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, instituição internacional orientada pelos movimentos populares e políticos da Ásia, África e América Latina, com o objetivo de promover o pensamento crítico em uma perspectiva emancipatória. Bem-vindo, Marco. É um prazer contar com você aqui hoje entre nós. Prazer enorme, uma honra estar aqui com vocês hoje, companheiros. Legal, Vamos lá. Marcos, para nós esse programa, como eu disse na abertura, né, tem um referencial muito grande, né, porque nós aqui do SOS Brasil Soberano temos como base, como eu falei, a soberania e o desenvolvimento. É um projeto para o Brasil. É um Brasil que seja efetivamente democrático, popular, o que não temos sido ao longo da nossa história. Existem alguns pontos, me parece, em comum entre Brasil e China durante essa formação, né, diante da elite, da classe dominante brasileira atual e o que foi a classe dominante da China antes da Revolução, né, da Revolução Socialista, da Revolução Comunista de 1949. Então, Marcos, o que você pode falar para a gente, né, para nos ajudar a compreender a situação da China e fazer essa comparação para projetar um Brasil, o que foi a China no passado, né, e qual é a perspectiva no presente e no futuro, que possa ter alguma analogia com o Brasil? Bom, vamos lá. Na verdade, assim, a China tem uma história, desse ponto de vista, uma comparação com o Brasil, tem muita diferença, né? Por um lado, porque a China tem uma longa história, uma tradição, quer dizer, um Estado que tem mais ou menos 2.500 anos, né? Um Estado centralizado, que é o primeiro Estado desenvolvimentista, inclusive, né? A China se forma como Estado uns 2.500 anos atrás, também para resolver problemas, grandes obras hidráulicas, né, para dar conta das enchentes e da questão dos dois grandes rios, o Yangtze e o Rio Amarelo, né, tem todo esse vale de onde a China surge como sociedade de massa, né. Bom, a China chegou ao século XIX, mais ou menos aí em 1840, a economia chinesa equivalia a mais ou menos 25% da economia mundial. Então, a China foi, durante centenas, milhares de anos, foi uma das maiores economias do mundo, junto com a Índia. O problema é que a China, a partir do século XIX, passa a enfrentar um problema que aí sim começa a aproximar a China do Brasil, da América Latina, da África, que é o problema do colonialismo, né? Então, vocês sabem, a China foi invadida em 1839, na Primeira Guerra do Ópio, né, que foi na verdade, falando em termos atuais, quer dizer, a Inglaterra invadiu a China para poder continuar a traficar drogas no território chinês. A China tinha, nesse momento, um superávit muito grande com a Inglaterra, e a Inglaterra precisava compensar o seu déficit comercial, e esse déficit era compensado com o tráfico de ópio, que era produzido na Índia e vendido na China. Em determinado momento, o imperador chinês, vendo, né, o problema social do vício de drogas que estava cada vez mais se alastrando pela sociedade, resolve proibir o tráfico de drogas na China. E a Inglaterra, então, toma a decisão de invadir o sul da China, invadir Hong Kong, na Primeira Guerra do Ópio, né? E aí começa um processo de invasão que vai perdurar até 1949. E aí depois a Inglaterra, vem a França, vem a Alemanha, e no século XX o Japão, né? O imperialismo japonês também tomou grande parte do território chinês. Então, a partir daí é que a China, de fato, acho que começa a viver
essa história comum dos países que sofreram com o colonialismo, né, até, evidentemente, chegar em 1949. Né? Eles chamam esse período de os 100 anos de humilhação. Para vocês terem uma ideia, quanto à China em 1840 era 25% do PIB mundial, em 1949, quando o Partido Comunista lidera e realiza a Revolução, a China corresponde a 5% do PIB mundial. Nesse momento, a China, só havia 10 países no mundo mais pobres que a China. 8 países na África e 2 países na Ásia. Então, de fato, em 1949, depois de todo esse sofrimento dos 100 anos de humilhação, a China vai sim se tornar um dos países mais pobres do mundo. E aí é que vai começar, então, de fato, uma luta épica, né, da China por recuperar a sua soberania nacional e, sobretudo, por reerguer a sua economia e a sua sociedade, e aí sim lideradas pelo Partido Comunista e no caminho de implementação dessa longa tarefa de implementação do socialismo. O Marcos está de Xangai. Eu não falei isso na abertura do programa. Então, esse programa não é só especial, né, pela abordagem do tema, que é um tema muito importante para todos nós, né, mas também pela participação especial dele diretamente da China. E nisso, Marco, retomando a primeira questão que foi colocada, né, sobre o aspecto político, para nós aqui do Brasil, é importante compreender, né, como que se deu a chegada ao poder por parte do Partido Comunista na China. E como que isso se desenvolveu. Porque, como você colocou, né, anteriormente, né, a similitude entre o Brasil, a China e os países da América Latina e da África está exatamente no flagelo imposto pelo imperialismo e pelo colonialismo. Então, o Partido Comunista chega ao poder, né, faz logo em seguida, mais à frente, a Revolução Cultural e leva a China a ser esse grande país hoje. Quer dizer, como que se deu isso? Como se desenrolou isso no meio da sociedade chinesa, um país de dimensões geográficas muito grande, com uma gigantesca população? Quer dizer, como eles conseguiram se tornar uma grande nação? Como se conscientizar o povo chinês diante da necessidade de se defender a sua soberania e criar um projeto de desenvolvimento? Isso é importante que nós possamos compreender aqui no Brasil. Bom, vamos lá, isso é uma longa história, né? Bom, para começar, quer dizer, o processo que leva à Revolução Chinesa, como a gente, né, começou a dizer, quer dizer, está diretamente relacionado, né, a todas as arbitrariedades, a opressão, a exploração a qual a China foi submetida, né, desde 1839. O partido se funda em 1921, né, e se funda numa base ainda inicialmente operária. É fundado aqui em Xangai, inclusive, tem até hoje lá, é maravilhoso. Aliás, você vai lá no local de fundação do partido, é muito bem cuidado, eles têm muito orgulho, né, desse museu. Bom, o partido começa a se organizar a partir dos núcleos urbanos, operários, até 1927, né, em 27, que é quando... Porque nesses primeiros anos havia uma aliança entre o Partido Comunista e o Kuomintang, o Partido Nacionalista, né? E essa aliança é rompida em 27, né? Na verdade, rompida de maneira trágica, né? O Chiang Kai-shek, ele ordena o massacre de pelo menos 5 mil militantes do Partido Comunista aqui em Xangai e logo em seguida em várias outras cidades. Com isso, o partido tem um refluxo e, ao mesmo tempo, tem todo um debate interno, que é aí onde quando começa a surgir a figura do Mao como uma grande liderança, que é a ideia de que era preciso ir para o campo, né? Era preciso, então, adotar uma tática diferente, porque na cidade não havia mais correlação de força para o partido, e um país absolutamente camponês, nesse momento mais de 80% da população, 90% da população chinesa está no campo, então o partido, de fato, começa a organizar os camponeses. Só que aí o partido vai viver, na verdade, praticamente em guerra civil até na verdade, depois da Revolução. Isso é uma das coisas mais que eu confesso que eu não conhecia tanto, né, a história desse período da China, e comecei a conhecer mais vindo para cá. Estou morando aqui há 1 ano, então a gente está estudando, a gente, enfim, vai aprendendo, vai ouvindo, vai vendo guerra coisas. civil com o governo nacionalista do Chiang Kai-shek.
Exatamente, né? Então, assim, na verdade, a guerra, eles começam a guerra em 27, em 31 tem a primeira invasão japonesa, então há ali um pouquinho de uma aliança com os nacionalistas, mas ela dura pouco. Depois, em 37, há uma segunda invasão japonesa, que aí, aliás, é outra coisa que a gente conhece praticamente nada no Ocidente, quer dizer, a Segunda Guerra Mundial, de fato, começa em 37 aqui na China com a invasão japonesa. A gente não faz ideia, quer dizer, até hoje, o Hollywood transformou no senso comum, né, a ideia de que quem ganhou a guerra foram os Estados Unidos, na invasão do dia D, Normandia e tal. A gente ainda no Ocidente, mesmo na esquerda, a gente conhece a história da União Soviética. A gente sabe que, na verdade, quem ganhou a guerra foi a União Soviética. Morreram aí 27 milhões, 30 milhões, dependendo dos dados, mas morreram praticamente 30 milhões de soviéticos na Segunda Guerra Mundial. Agora, quase ninguém sabe que 20 milhões de chineses morreram na Segunda Guerra Mundial, né, segurando a invasão japonesa, né? O Japão invade em 37, tem um massacre gigantesco em agosto em Nanjing, eles matam 300 mil pessoas em 6 semanas, civis, né? E aí, a partir disso, a China aí, enfim, tem de novo um rearranjo de forças, e eles há um rearranjo interno, e o Partido Comunista, então, também passa a combater os japoneses. Logo depois vem a Segunda Guerra Mundial, conflito generalizado, né? Agora, uma coisa importante é o papel que o Partido Comunista Chinês teve para a vitória na Segunda Guerra Mundial. Porque imagina, se os japoneses não tivessem sido literalmente parados pelos chineses, eles poderiam ter invadido a União Soviética pelo leste, né, os nazistas vindo pelo oeste, provavelmente a história seria outra, mas a gente não conhece a história, o papel que a China teve na vitória contra o nazismo, contra o fascismo na Segunda Guerra Mundial. E tudo isso, claro, o Partido Comunista está num processo permanente de guerra civil, mas de construção política, né? De construção política, de formação de seus quadros, de popularização das pautas do partido. E vem a Revolução em 49, e, claro, final da Segunda Guerra, a Segunda Guerra em 45, termina a Segunda Guerra Mundial, nova guerra civil na China. Porque aí, de novo, o Partido Nacionalista vai, mais uma vez, tentar esmagar o Partido Comunista, né, e garantir que Chiang Kai-shek garantir que a burguesia chinesa, aliada a setores estrangeiros imperialistas, se mantivesse no poder. Então, são mais 4 anos de guerra civil. Né? Em 49, a China faz a Revolução. Bom, em 1950, os Estados Unidos invadem a Coreia. E adivinha o que a China faz? A China vai lá combater os Estados Unidos em solidariedade à Coreia, né, a Coreia Popular, a Partido dos Trabalhadores, que liderava o processo, mas também como defesa, porque sabia que os Estados Unidos também podiam aproveitar disso para invadir a China, né? Então, na verdade, é um processo de pelo menos 26 anos, até 53, quando termina a Guerra da Coreia, que é esse processo longuíssimo, né, de guerra civil e guerra contra potências estrangeiras. E a partir daí, sim, se começa a reconstruir. E aí como você falou, Jorge, aí é uma história quase inacreditável, né? O desenvolvimento chinês entre 1949 e 1978, a China cresce em média 4,9% ao ano, né? A gente hoje também perde um pouco a dimensão do que foi esse crescimento, né? Para você ter uma ideia, a expectativa de vida da China em 1949 era de 35 anos. A China chega a 1976 com a expectativa chega a 72 anos. Então a China cresce, a expectativa de vida cresce 27 anos num período de 36 anos. Isso é algo absolutamente inédito na história da humanidade. Né? O desenvolvimento chinês nesse primeiro período, porque hoje o que acontece? Claro que hoje tem muito mais força e a gente conhece muito mais o salto que a China dá de 78 até hoje, com o processo da reforma, da abertura econômica. Sem dúvida nenhuma, né? Um salto também inédito.
mas também o salto dado entre 49 e 78 foi também um salto inédito do ponto de vista do crescimento econômico de um país como a China, né? E aí, claro, quando chega em 78, tem uma base de onde a China pode dar esse novo salto, né? Você tem uma expectativa de vida muito maior, gigantescamente maior, você tem um nível educacional da população da classe trabalhadora que é incomparável, né? A China tinha 90%, 85% de analfabetos em 49 na Revolução, né? Chega em 78, já com a maioria absoluta da população analfabetizada, né? Então, todo esse processo que leva até, cria as condições para o salto a partir de 78, que aí é um outro capítulo, aí eu vou passar para vocês de novo, porque senão eu vou falar demais aqui, mas eu queria só ressaltar essas duas coisas muito importantes. Então, primeiro, o papel crucial da China na derrota, né, do fascismo na Segunda Guerra Mundial, o que muito pouca gente conhece no Ocidente. 20 milhões de chineses perderam a vida na Segunda Guerra Mundial para derrotar o fascismo, e depois o grande salto econômico, político, social que o Partido Comunista lidera entre 1949 e 78, né, como, digamos, a primeira etapa, né, e que vai possibilitar esse segundo grande salto desde 78, que é o que a China que a gente conhece hoje. Marcos, antes de passar para o Francisco, eu queria destacar o que você falou, porque isso é muito importante. Porque, na verdade, né, a partir do momento em que a China passou a ter o seu povo no controle efetivo do país, a soberania popular sendo exatamente exercida, a China deu um grande salto. Exatamente esse entre 49 e 78 que você descreveu. Então, no caso brasileiro, aí sim, nesse ponto a gente pode também fazer uma comparação, lógico, não das mesmas dimensões da China, mas nós temos recursos naturais abundantes no país, temos água, temos sol, temos terra férteis, temos inteligência também, uma grande população. Mas, até então, nada nesse país, no Brasil em particular, tem sido destinado ao povo brasileiro. A soberania popular não tem sido, em nenhum momento, levada em consideração. Somente uma argumentação falsa de uma soberania nacional, ou seja, de cima para baixo, de um Estado em que a classe dominante dita o que fazer para a população que nada tem. Então, da sua fala, dessa comparação que nós fazemos agora, né, com a China, é importante isso, para que nós possamos ter uma grande compreensão. Somente governos diretamente relacionados às classes populares é que serão capazes de levar ao efetivo desenvolvimento do Brasil e efetivamente o país ter uma soberania popular, destinada aos brasileiros. Francisco, passo para você aí o prosseguimento, mas não podia deixar de fazer esse registro. Tá certíssimo. A partir do momento que você fala, porque a todo tempo aqui no Brasil, que nós mais sofremos é o massacre da classe dominante contra exatamente, né, as classes populares. Há pouco tempo, o presidente Lula, só pelo fato, como ele diz, ter colocado o povo pobre no orçamento, né, e não conseguir ter transformado a estrutura do Estado brasileiro, romper com a classe dominante, gerou nesse estado de guerra civil, de empobrecimento que vivemos hoje no Brasil, que também é muito comparativo ao período posterior à Guerra do Ópio na China, os 100 anos, né, de escravidão que foi imposta à China. Infelizmente, hoje no Brasil, gostando ou não gostando, nós estamos vivendo um momento de escuridão. Hoje é inegável o empobrecimento da população brasileira, toda ela, dos mais pobres e vulneráveis, e também de uma classe média, que empobrece todos os dias. Ou seja, o Brasil perdeu o controle. Estamos vivendo realmente um período de tristeza, como a China também viveu. Daí a necessidade das classes populares se organizarem. E também, só para concluir, destacar o seguinte, que é uma coisa que agora nós debatemos aqui no Brasil. As forças populares, né, alguns, né, tentarem propor uma aproximação
com as forças liberais, que se chamam de democráticas, que nada para mim tem de democrática, mas se dizem democráticas, que são de direita. Na China, Marcos, como você colocou, exatamente ocorreu o quê? O massacre das forças populares, o que levou Mao Tse-tung a ter que tomar um outro caminho, ir para o campo. Então nós temos que ficar muito alerta aqui no Brasil, né, diante de tudo que está acontecendo. Nós estamos efetivamente passando um processo, né, revolucionário, só que agora nós estamos atrás. Mas com certeza isso irá mudar. Não dá para permanecer por todo o tempo nessa situação tão ruim. Francisco. O Marcos, agora mesmo tiveram conversações entre chineses e americanos no Alasca, né, essas conversações, e foram terrivelmente... foi um fracasso do ponto de vista político, estratégico, né, aí, que antecederam, né, uma verdadeira canelada, né, do titio Biden contra os russos, inclusive com algo inédito do Biden chamando o Putin, vamos colocar assim, um chefe de Estado de assassino. Né? Você pode dizer que o serviço de informações matou, não matou, mas chamar um chefe de Estado de assassino é inédito. Né? Os chineses, muito sabiamente, tentaram segurar alguma coisa disso em termos da manutenção e expansão do comércio, né? Com a ideia de que, se você mantiver portas abertas, principalmente na área do comércio, etc., você evita que o mundo resvale, né, no que eles chamam de nova Guerra Fria. Eles não, a mídia, etc. Eu não sei, eu gostaria até de ouvir um pouco você falar isso, porque, para mim, como historiador, Guerra Fria foi uma coisa muito específica que teve no passado, né, em que se impunha sistemas sociais, ideológicos, etc. A China não está querendo exportar sistema ideológico para ninguém nesse momento. Né? Essa ideia de Guerra Fria é falta de imaginação histórica. Né? O que está havendo é uma tentativa de hegemonismo de uma potência e uma tentativa de outras de ter uma relação multilateral, de desconcentrar o poder mundial. Mas nessa questão, segundo ponto, né? Nessa questão do comércio, né, entram, né, questões fundamentais, né, aí de companhias que produzem chips que todo mundo usa no mundo inteiro, até a questão das famosas terras raras, né, que são indispensáveis para o funcionamento da economia. Então, os chineses estão tentando descongestionar esse cenário. Isso é possível? Eu vou fazer uma provocaçãozinha. O primeiro parceiro comercial da Alemanha na época do Terceiro Reich era a União Soviética. E o primeiro parceiro comercial da Grã-Bretanha nessa mesma época era o Terceiro Reich. O primeiro parceiro comercial do Japão imperial na época de Pearl Harbor era os Estados Unidos. Quer dizer, historicamente, a gente não fica tão confiante assim. Né? Então, jogando essa batata quente aí para você, Marcos. Bom, vamos lá. Várias coisas, né? Primeiro em relação à reunião do Alasca, assim, a gente conversou muito sobre isso aqui, vários amigos chineses também. Teve uma repercussão muito grande aqui, evidentemente, né? Porque a gente sabe que, claro, política também é feita de teatro, né? Evidentemente que a gente não tem acesso ao que foi discutido nos bastidores, a reunião a portas fechadas. Imagino que deve ter tido coisas muito importantes aí para a relação dos dois países, mas o que ficou para o público foi uma confrontação. E é provavelmente a primeira vez, né, que em muitos anos, em décadas, né, que um país fala para os Estados Unidos, né, daquele jeito, né, dizendo, olha, vocês acham que vocês representam a maior parte do mundo, vocês não representam a maioria da população mundial, vocês representam o governo dos Estados Unidos, vocês acham que
vocês poucos podem ditar as regras mundiais, vocês não podem, né? E falando, inclusive, apontando, né, o dedo, literalmente na cara do Blinken, né? O Yang Jiechi, que é o grande, é o diplomata principal, ele está acima do ministro das Relações Exteriores, né? Então, assim, eu acho que um pouco dessa reunião dá um pouco do tom de como que a China está se posicionando em relação aos Estados Unidos, né? A China nitidamente está tomando uma posição mais assertiva, né, em relação à arrogância que a gente está acostumado, que a gente viveu a nossa vida toda aí no Brasil, arrogância imperialista. Então, acho que isso é um dado novo, né? Um dado novo que eu acho que também vai determinar um pouco do que vai ser a geopolítica nos próximos anos, né? E a relação que o Sul global, que nós no Sul podemos potencialmente ter com a China, né? Então, essa é a primeira questão. Em relação ao comércio, muito interessante, eu não sabia desses dados que você traz daí do pré-Segunda Guerra Mundial, né? É muito interessante para a gente pensar, porque hoje, de fato, é isso, a China é o maior parceiro comercial da maioria dos países do mundo, né? Você tem, por exemplo, essa contradição, está se formando aí o tal do Quad, né? Que seria essa... que na verdade foi uma coisa... Quadrilateral, né? Exatamente, que é Estados Unidos, Índia, Japão e Austrália, né? Que na verdade eles estão retomando, era uma ideia de uns anos atrás, que nunca foi para frente, mas agora os Estados Unidos estão retomando, tentando criar essa aliança anti-China aqui em toda a região. A chamada da Ásia. Exatamente, né? Eles chamam de Indo-Pacífico, né? Que inclusive, é uma coisa que nem existe, só eles é que falam em Indo-Pacífico. Geograficamente, não. Pois exatamente, né? É uma determinação política. Mas, enfim, o principal parceiro comercial da Índia é a China, o principal parceiro comercial da Austrália é a China. Dos Estados Unidos, enfim, a gente sabe do gigantismo aí da relação comercial entre os dois, e o principal parceiro comercial do Japão, 20% do comércio do Japão é com a China. Isso é um problema, né, para os Estados Unidos, porque os ataques aos Estados Unidos à China, eles, na verdade, têm gerado grandes prejuízos econômicos para a economia estadunidense. Né? No final de setembro, outubro do ano passado, a gente cobriu bastante isso no Notícias da China, saíram vários estudos nos Estados Unidos, estudos da Bloomberg fez estudos, o Federal Reserve, Banco Central dos Estados Unidos, divulgou dados de que, por exemplo, a economia dos Estados Unidos tinha perdido até setembro do ano passado em torno de 320 bilhões de dólares por conta da guerra comercial dos Estados Unidos contra a China, né? Então, de fato, atacar a China, os Estados Unidos sentem o baque. No momento que a China anuncia, né, o fim da pobreza, eles acirram essas bandeiras de guerra, né? Tal qual eles fizeram com a União Soviética, quer dizer, obrigar a China a gastar dinheiro em arsenal militar, a multiplicar mísseis de longo alcance, mísseis balísticos, não é exatamente uma resposta a esses projetos sociais da China, tentando criar conflitos internos nesse sentido? Olha, pode ser. Eu não descarto. A questão é que a China ela tem duas vantagens em relação à União Soviética, né, em termos do peso dos gastos. O gasto chinês com orçamento militar não é tão grande, né? Esse ano, por exemplo, eles aumentaram em 6,8% o orçamento militar em relação ao ano passado, passou um pouco de 200 bilhões de dólares, o que para a China não tem um peso tão grande. E a outra vantagem da China é que ela tem uma grande amiga poderosa que chama Rússia, né? Então, na verdade, quer dizer, a China pode gastar muito menos com seu arsenal militar porque ela tem uma aliança que não é formal, mas é uma aliança de fato com a Rússia, e a Rússia garante, né, também esse poder de persuasão contra... Exatamente, né? Agora, o problema também, Chico, é que a gente vive um momento na história em que
a gente sabe que se tiver uma guerra, de fato, acabou tudo. Acabou tudo, né? Não tem mais... A gente está num nível de poder de destruição com o arsenal nuclear que nós temos no mundo inteiro, que se começar uma guerra... O Marco, eu estive conversando com alguns professores, né, de academias militares americanas, e eles não pensam assim. Isso que é muito perigoso. Eles acham que é possível travar uma guerra limitada no Pacífico sem tocar a mainland chinesa, né, destruindo o poderio e humilhando a China ali. Né? Quer dizer, isso é que me parece o mais perigoso de tudo. Não, de acordo, né? A gente sabe que não tem limite para a psicopatia imperialista, né? Agora, também tem muitos analistas, eu tenho acompanhado um pouquinho esse debate militar também, entre Estados Unidos, Rússia e China. Tem muitos analistas no próprio Estados Unidos que também não tem tanta confiança assim, porque é isso, mais uma vez, do ponto de vista, digamos, de uma guerra convencional, sem o uso de armas nucleares, é muito difícil os Estados Unidos vencer a China. Isso posso depois passar para vocês, tem muitos estudos, inclusive, feitos nos Estados Unidos, dizendo que, por exemplo, a China hoje tem um sistema de defesa hiper sofisticado. O forte da China não é o poder de ataque, é o poder de defesa. Então, a China, por exemplo, a China tem a capacidade hoje de, em poucos minutos, desarmar todos os satélites estadunidenses de comunicação, servindo de comunicação para suas tropas aqui no Mar do Sul da China, né? A China tem essa capacidade. Então, na verdade, quer dizer, os porta-aviões estadunidenses que eles usam o tempo inteiro, né, como para se exibir, os porta-aviões eles são uma arma completamente ultrapassada. Basta um míssil hipersônico russo, que a China tem vários no Mar do Sul da China, para derrubar um porta-aviões daquele de $1 bilhão, né? Então, na verdade, assim, do ponto de vista de uma guerra convencional, é muito difícil que os Estados Unidos consigam vencer combates no Mar do Sul da China, né? Fora a ajuda russa, que certamente viria, né? Então, na verdade, é um tema que eu custo acreditar, sinceramente, eu acho que até uma ingenuidade minha, eu custo acreditar que eles dariam esse passo, porque o desastre vai ser gigantesco, né? E o risco para a humanidade é cada vez... enfim, hoje a gente sabe que é quase ilimitado, né? Ô, Marco, queria retomar um ponto aí do Francisco, que ele colocou para você, mas eu queria levar sobre um outro aspecto, né, sobre o aspecto da democracia. Não da democracia formal, em que nós aqui do Ocidente, né, do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, os países ocidentais colocam a democracia, né, a partir das instituições, do funcionamento dessas instituições, e bem distante dos interesses da classe trabalhadora, né, dos mais vulneráveis. Eu quero falar da democracia material. A China, como o Francisco colocou ainda agora, e você também chegou a comentar, em fevereiro desse ano de 2021, declarou o fim da pobreza no seu território. Marcos, isso para mim é democracia material. É isso que eu sonho para o meu país. Eu sonho que o meu país acabe com a pobreza. Um país tão rico, mas com um povo muito, muito pobre. Então, Marcos, fala para a gente um pouquinho dessa grande transformação da China, não só tecnológica, não só comercial, não só militar, mas humanística. Aquela China em que acaba no seu território, declara o fim da miséria. Porque isso é democracia. E democracia que está sendo apresentada ao mundo pelo Partido Comunista Chinês. Maravilha, Jorge, você está certíssimo. Olha, para começar, não me surpreende o fato de que, provavelmente, seu maior feito da história da humanidade foi o que aconteceu na China nos últimos 42, 43 anos, né? Porque se a gente pega de 78 para cá,
mais de 800 milhões de chineses saíram da pobreza extrema, né? Isso é 70% da redução da pobreza extrema no mundo, isso é dado do Banco Mundial, tá? Isso não é o Partido Comunista Chinês que diz, não. O Banco Mundial diz que entre 78 e 2020, 70% da redução da pobreza extrema no mundo foi realizada na China, né? E se a gente pega o último período, que é o período do presidente Xi Jinping, que é de 2013 para cá, foram 100 milhões de pessoas que saíram da pobreza. Eu acho que a primeira coisa é isso, é demarcar o tamanho desse acontecimento, o tamanho dessa conquista, né? Então você tem toda a razão, quer dizer, fala-se muito em democracia, em direitos humanos, né? Poucas coisas foram mais democráticas e foram maiores conquistas em termos de direitos humanos na humanidade do que o que aconteceu nesse país nas últimas 4 décadas, né? E o que aconteceu nos últimos 8 anos também. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é pensar o seguinte, a estratégia chinesa, isso acho que é muito interessante, inclusive, para a gente pensar o Brasil e pensar os nossos desafios, que eu tenho certeza que nós vamos fazer o dever de casa. Em 2022 a gente volta, e os desafios que nós temos, porque, como você também já colocou, Jorge, nós estamos numa situação, de fato, uma calamidade pública o que nós vivemos no Brasil nos últimos anos, né? Mas, então, voltando aqui, a gente teve a experiência do Bolsa Família, né, que foi também uma coisa que se tornou uma referência mundial, né, como programa de alívio da pobreza, mas o Bolsa Família tinha uma característica que era basicamente retribuir renda diretamente para as pessoas. Ótimo, foi importantíssimo, isso tirou milhões de pessoas da pobreza, resolveu a fome de milhões de pessoas e foi, de fato, um avanço do ponto de vista dos direitos sociais no nosso país. Mas o que eles fizeram aqui na China? Eles estudaram todos os programas, inclusive o brasileiro, e perceberam que era preciso ter uma estratégia mais sofisticada. Então, na verdade, o programa de alívio da pobreza, né, que foi a menina dos olhos do presidente Xi desde que ele assumiu, né, ele conta com uma estratégia sofisticadíssima, que é um mapeamento, né, uma pesquisa em detalhes, primeiro, né, da real situação das famílias, das pessoas que são, digamos, né, que precisam do auxílio do Estado. Então, isso é um negócio, assim, nível de detalhamento é impressionante. E o mais importante de tudo, que aí a gente não vai ler isso na Folha de São Paulo, no New York Times, não vai ler isso no Financial Times, não vai ler isso na mídia ocidental, que é a mobilização da militância dos quadros do Partido Comunista para atuar nesse programa. Isso só foi possível porque o partido mobilizou 3 milhões de pessoas na última década, um pouco mais do que isso, para atuar na base, nos vilarejos, nos povoados empobrecidos, e no sistema interessantíssimo, né? Quadros do partido, eles eram destacados para ir para um determinado povoado de 2.000 pessoas, e a tarefa dele, olha, você vai ficar 2 anos aí, a tua tarefa é organizar o programa aí nessa comunidade. E isso aconteceu no país inteiro, né? Os dados são esses, oficiais, que eles soltaram, inclusive, em fevereiro, né? Foram 3 milhões de quadros mobilizados do partido, 1.800, mais de 1.800 quadros morreram, perderam a vida em diversas situações de saúde, de precariedade, né? Foi uma batalha épica também, né? Eles investiram 1,4 trilhão de reais no total, mas eu acho que a grande questão, a grande novidade do programa da Alívio da Pobreza é justamente a mobilização social, a mobilização dos quadros do partido e da sociedade como um todo, porque eles também mobilizaram as empresas, o setor privado também foi mobilizado para uma série de projetos, e aí você vai ver quais são os projetos. Claro, educação, projetos produtivos, porque as pessoas precisam ter
maneira de se sustentar, não basta só o Estado dar um recurso todo mês, as pessoas têm que criar formas de garantir sua renda, então milhares de projetos produtivos foram desenvolvidos, sobretudo no campo, onde é o grande problema, né? Aí você vai ter todo um sistema, porque os quadros do partido estão mobilizados, estão lá na base, eles sabem as necessidades de cada família, então você vai ter... O plano não é um plano só para o país inteiro, nem é um plano só para a província inteira, nem é um plano só para o povoado inteiro. Ele é um plano que é para cada família, né? Então, esse nível de detalhe, de sofisticação, e de mobilização, de capacidade de mobilização social, é que permitiu a China garantir a meta de eliminar a pobreza extrema em 2020, né? E aí, só fechando, em relação ao tema da democracia, isso é outra questão que é muito difícil da gente discutir com o Ocidente, né? Porque primeiro que a gente parte do princípio de que democracia é somente votar a cada 2 ou cada 4 anos e escolher os seus representantes, né? E a gente já percebeu, já vivemos a experiência de décadas em democracias em vários países do Ocidente, né, de que essa noção de democracia, primeiro, ela é muito limitada, segundo, ela é absolutamente corruptível, porque a gente sabe que eleição, hoje em dia, é dinheiro, né? Então, quem é que tem dinheiro para bancar as eleições, quem é que pode garantir... Fake news. Como? Desculpa? E fake news. Exatamente, e fake news, que conseguem alterar resultados de eleições em semanas, né? E outra coisa, quer dizer, partir do princípio de que a China precisa adotar eleições a cada 4 anos, pelo amor de Deus, esse país nunca teve isso e não é o que o povo está querendo. O povo não está preocupado em eleger o seu presidente a cada 4 anos. Porque aqui tem um sistema que funciona diferente, que é na base, inclusive, da meritocracia, né? É impossível na China ter um Bolsonaro na presidência, ter um Trump na presidência. Porque o sujeito, para se tornar o presidente da China, ele vai ser testado durante 30 anos e ele vai ter que apresentar resultados concretos para a população durante 30 anos. O Xi começou como o secretário do partido num povoado de poucos milhares de habitantes, povoado rural. De lá ele se tornou prefeito de uma cidade na região, depois ele se tornou governador de uma província por 4 anos, depois ele se tornou governador de uma segunda província, né, se eu não me engano, por 8 anos, província de Zhejiang, que é aqui onde está Xangai, na região, para depois ir para o Comitê Central e aí depois virar presidente da China. O Xi só chegou lá porque ele entregou, ele não prometeu, não fez campanha, né? Ele foi nomeado pelo partido nas suas instâncias e ele demonstrou ser uma das lideranças mais capazes desse país. E, aliás, de um partido, Jorge, Chico, que tem nada menos do que 92 milhões de membros. Então, não é que é um partido de meia dúzia de pessoas, de autoritários, ditadores que controlam o país. Não, é uma organização com 92 milhões de quadros, que tem suficiente capilaridade na sociedade e legitimidade para garantir os seus mandatos e ter aprovação popular. Teve uma pesquisa ano passado que saiu, uma pesquisa feita em Harvard. Não foi uma pesquisa encomendada pelo Partido Comunista. Uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard, um centro de pesquisa, que mostrou que a popularidade do Partido Comunista aumentou na última década, né? E aumentou muito por 2 questões principais. Uma, alívio da pobreza. Porque isso ganhou muita gente, porque isso, de fato, a sociedade chinesa reconhece isso como um feito magnífico para um país que era o 11º país mais pobre do mundo em 1949. E a segunda coisa foi o combate à corrupção. E que aí não é o combate à corrupção seletiva que a gente teve no Brasil, né? Que a gente hoje já sabe claramente o que era o combate à corrupção. Era botar o Lula na cadeia e destruir a esquerda, né? Aqui o combate à corrupção pegou gente graúda, né? E aqui a coisa foi muito séria. Pegou gente em todos os níveis e
e isso mudou completamente, porque o partido, de fato, nos anos 90 e 2000, né, teve muitos problemas, do ponto de vista, né, das relações com o setor privado, etc, etc. E isso foi uma coisa que foram as duas prioridades do Xi: combate à pobreza, combate à corrupção. E essas duas tarefas, nesses últimos anos, ele entregou, e é por isso que o partido tem hoje uma popularidade maior do que tinha há 10, 15 anos atrás. Então, ninguém que está preocupado em eleição a cada 4 anos, porque a questão não é essa. A democracia e os direitos humanos, é isso que você falou. Democracia é não ter mais pobreza extrema no país, né? Direito humano é ter condição digna. A condição dos trabalhadores chineses hoje é muito melhor do que há 40 anos atrás. E quem é que fez isso? Né? Quem possibilitou isso? Foi o Partido Comunista. Então não tem nenhuma dúvida da legitimidade do Partido Comunista e de como que o povo reconhece o Partido Comunista como a liderança do país, e isso está muito claro. O Marco, nós estamos fazendo aqui um exercício, né? Somos todos brasileiros, né? E estamos aqui fazendo um exercício de comparação entre sistemas, entre regimes, né? Entre países. O país ocidental que se avoca a maior democracia do mundo, os Estados Unidos da América do Norte, apresenta índices de pobreza gigantescos. Sua população empobreceu e se diz democrático porque vota, mas os eleitos, os representantes parlamentares, os governos são formados pela elite, pela classe dominante. E não como você descreveu, na qual o presidente Xi percorreu todo um percurso que veio de baixo para cima. Veio lá do cantão, lá de uma província do interior, e foi conquistando popularidade, conquistando expressão ao ponto de chegar ao poder, né, do grande país do mundo hoje, que é a China. Isso é democracia. Só para acabar esse ponto e passar para o Francisco, eu me lembro que há uns 15 anos, num debate que eu estava participando com juristas cubanos e alguns juristas brasileiros e cientistas políticos brasileiros, se questionou a democracia cubana. Aí um juiz cubano, naquela oportunidade, bateu na mesa. Olha, ninguém vai falar mal da democracia do meu país. Meu país só tem um partido, mas eu duvido que qualquer outro país que tenha 10 partidos, 20 partidos, esse partido faça mais pelo seu povo do que o partido do meu país. Ele disse o seguinte: em Cuba, a nossa democracia é de baixo para cima. Eu não quero dizer com isso que Cuba é melhor que o Brasil, ou melhor que a China, ou melhor que qualquer país europeu. Eu só quero dizer o seguinte: aquela sociedade encontrou um modelo de organização. Exatamente. E sofre vários ataques do imperialismo. São sabotados diariamente. Mas, mesmo assim, consegue levar dignidade humana à sua população. Está aí os índices sociais apresentados. E a China? O que ela tem apresentado para o povo? Apresentado tudo isso que nós estamos vendo. Ou seja, o fim da pobreza, o país que, como o Francisco Carlos colocou há pouco, né, na questão tecnológica, né, é o país que causa preocupações. Você mesmo colocou a questão de satélites, na questão de defesa, da dissuasão de um ataque. Então, vejamos, isso é vocacionar um país para a sua gente. Essa é a nossa luta aqui do SOS Brasil Soberano, que é ter um Brasil efetivamente soberano, mas soberano a partir da soberania popular, e não da classe dominante. Mas sim que possa ser um Brasil, como eu já falei hoje aqui por diversas vezes, um Brasil para a nossa gente, e não um país para meia dúzia de pessoas. Então, essa é uma grande luta em busca do desenvolvimento efetivo do Brasil. Marcos, eu estou gostando muito desse programa, porque eu estou aprendendo muito, e espero que os nossos internautas e telespectadores também, porque, para mim, tem sido um grande aprendizado dentro de modelos comparativos. E com isso eu não quero dizer que a China seja melhor do que o Brasil. Nós temos problemas, como a China também teve no passado. E tenho certeza, Marco, que dentro do nosso processo de construção, de evolução cultural, nós também vamos sair desse processo. Nós vamos superar isso. A classe dominante brasileira, escravocrata, não vai prevalecer por toda a vida.
o nosso povo um dia vai superar essa mazela da escravidão e da exploração, como outros países do mundo têm tentado. Então, essa é a esperança nossa, é por isso que nós estamos aqui, trabalhando, se dedicando. E os sindicatos dos engenheiros no estado do Rio de Janeiro têm possibilitado essa abertura para que possamos estar, de alguma forma, contribuindo com a sociedade a pensar um país melhor. Francisco? Olha, eu também. Francisco, está me ouvindo? Opa! Acho que eu perdi o Francisco agora um pouco. Não, ele congelou a imagem dele. Então, enquanto o Francisco não restabelece, Marcos, eu queria só te colocar um ponto que você falou aí, que é o papel, né? Você falou a questão dos militares. E o tema dos militares para nós no Brasil também é um tema muito importante. Então, eu sei que você não é um especialista em questão militar, mas você teria como nos dar uma noção qual é o papel de uma força armada como a chinesa, popular? Porque nós temos uma força armada no Brasil, né, temos essas forças que, de certa forma não, né, pouco estão mais interessados nos seus interesses corporativos do que na defesa da soberania e do próprio povo. São utilizados, na maior parte das vezes, para reprimir a população. Qual é o papel de uma força armada na China? Existe uma integração com a sociedade? Você tem alguma coisa que você possa nos passar a respeito disso? Boa, ótima pergunta. Bom, primeiro começar pelo nome, né? Como é que se chama? Se chama Exército de Libertação Popular. Esse é o nome do aparato militar chinês. E aí, digamos, as três forças clássicas, né? Exército, Marinha e Aeronáutica, todos se chamam Exército de Libertação Popular. Bom, de onde vem isso, né? Isso vem do processo revolucionário, né? O Exército de Libertação Popular é fundado em 27, né? E digamos, é o ator, é o protagonista do processo revolucionário, como a gente falou aqui agora há pouco, das guerras civis, das guerras de invasão fascistas, imperialistas. Então, para começar, que a legitimidade do ELP na sociedade, assim, não tem um chinês que não reconheça, bom, a gente só está aqui hoje porque nós temos o Exército de Libertação Popular. Né? Então, essa é a primeira coisa, é o peso histórico. Uma outra coisa interessante, também que é pouco conhecido isso, é qual que é, do ponto de vista institucional, o lugar do ELP. Né? Eles chamam, em inglês, o PLA, né? Mas qual é o lugar do Exército de Libertação Popular na China? O Exército, o LP, ele não é o Exército, as Forças Armadas, eles não estão subordinados ao Estado chinês. Eles são subordinados ao Partido Comunista da China. Né? Então, essa é uma outra questão importante para pensar, inclusive do ponto de vista como pode dizer, dessa aliança, né, entre classe trabalhadora, campesinato e forças armadas. Eles estão absolutamente imbricados também do ponto de vista institucional. Né? E, claro, a China sabe muito bem que no mundo em que nós vivemos, né, de competição entre potências imperiais, e agora que a China, né, vai se tornando um país cada vez mais soberano, com cada vez mais voz no cenário mundial, o povo chinês sabe que o Exército, as Forças Armadas, tem um papel fundamental nisso. Né? E mais uma vez, vou só insistindo nessa questão do avanço que o Exército, que o ELP teve nas últimas décadas, graças também ao desenvolvimento econômico e tecnológico chinês, a ponto de hoje, então, muitos pesquisadores, muitos especialistas militares, inclusive nos Estados Unidos, reconhecerem, né, que numa guerra convencional, dificilmente é possível derrotar a China em território chinês e no Mar do Sul da China, em volta aqui do país. Né? Então, de fato, é um papel crucial,
no processo histórico chinês, no processo revolucionário, e continua hoje, então, a ter um papel de protagonismo agora na geopolítica mundial. Marcos, olha, só posso te agradecer a sua participação, que nos ajudou hoje a entender um tema muito importante para nós. Como que se deu o desenvolvimento de um país tão rápido, um país que já era desenvolvido antes, e que rapidamente, no século, agora me referindo ao século XXI, século XX e século XXI, avançou tanto. E nós estamos tendo essa possibilidade hoje. Marco Fernandes, muito obrigado por contar com a sua participação aí direto de Xangai, né, nos ajudando a compreender a soberania e o desenvolvimento chinês, que possa, né, ser útil aqui para nós do Brasil, dentro de um projeto que nós estamos agora de presente, de combate, de luta, de resistência, mas também projetando um futuro efetivamente melhor para todo o nosso povo. Marco, muito obrigado. Suas considerações finais. Bom, Jorge, Chico, obrigado vocês, obrigado Felipe também aí pelo apoio todo. Bom, acho que estou aqui à disposição sempre que vocês quiserem. Acho que a gente aqui também está aprendendo bastante, e claro, nós estamos aqui aprendendo para, né, para poder compartilhar com o Brasil, e a questão estratégica, a questão central nossa é como é que nós vamos mudar o nosso país, como é que nós vamos transformar o nosso país, né? E acho que a China tem muitas lições, evidentemente que tem uma série de coisas que são desenvolvimentos próprios da China, que não vamos reproduzir isso no Brasil, mas é isso, acho que tem um dado que a gente acabou não falando, né? Em 1980, o Brasil e a China tinham mais ou menos o mesmo tamanho de PIB, né? Há 42 anos atrás, né? Então, a gente tem muita coisa que a gente não vai conseguir fazer, porque a China tem as suas particularidades, mas um projeto popular de desenvolvimento, de transformação das relações sociais no nosso país, da estrutura arcaica que nós carregamos até hoje, isso é absolutamente possível, né? E a China tem muito a contribuir para isso. A gente, agora, mais uma vez, nós precisamos fazer a nossa lição de casa, né? Organizar o povo e ir para a luta, porque o Brasil tem um potencial gigantesco que nós estamos jogando no lixo, né? Mais uma vez, por conta, enfim, dessa classe dominante mesquinha, escravocrata que nós temos até hoje. Legal. Esse aqui é o Soberania em Debate, um programa do movimento SOS Brasil Soberano, do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Rio de Janeiro. Aguardamos todos vocês na próxima semana para um outro programa, um outro encontro para tratar da soberania e do desenvolvimento. Até lá. Tchau.